Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro. Eu me chamo Eduardo Mor. Nós vamos fazer o trabalho do pôster dos indígenas e a gente se organizou. Eu vou falar um pouco sobre os Xoclengs, na parte do pôster, e o Eduardo vai falar sobre os Bororô, que foi os povos originários que a gente escolheu para fazer, né? O Bororô e o Xocleng foi o sorteado pela professora na turma, né? Então, começando com os Xoclengs, né? Quem são os Xoclengs? Eles são indígenas que localizam-se na tribo Ibirama, em Santa Catarina, mais ou menos a 260 quilômetros de Florianópolis, né, na região norte. Eles são sobreviventes de um processo brutal de colonização do sul do Brasil, né, iniciado por meados do século passado, que exterminou em sua totalidade, agravada pela construção da barragem norte no Vale do Rio Itajaí, né? Com essa construção da barragem, muitas áreas demarcadas, né, de áreas indígenas foram alagadas. E isso extinguiu muitos recursos naturais utilizados pelos indígenas, né? A língua que eles usam fala-se o Xoclenc, que eles chamam, né? É um idioma próximo ao Caigangue, né? Eles dizem entender alguma coisa sobre o Caigangue, mas não o falam. Nos últimos 20 anos, o número de falantes de Xoclenc se reduziu bastante e a grande maioria dos jovens fala somente português. Os Xoclengs, eles têm muito dessa proximidade linguística e cultural com os Caigangue, né? Muitos se autodenominam também Laclano, que eles falam, significa gente do sol. E o termo ele vem ganhando muito espaço político interno através de um movimento recente de recuperação do seu idioma, né? Principalmente por ser mais tradicional. E a gente tentou encontrar algo que pudesse relacionar a educação física, a esporte, que os Xocleng, eles realizam a prática corporal mais realizada pelo Xocleng é o futebol. Tanto nas comunidades, em quadras abertas, quanto em quadras fechadas, jovens, crianças, adultos, eles gostam muito dessa prática esportiva. E também nas escolas é usado como educação escolar, o futebol, tanto para fazer uma interação social, né, com toda a comunidade, quanto para educação escolar, né, a educação física em si. Ali embaixo tem até um exemplo de uma quadra numa comunidade Xocleng, e mais ao lado ali tem um campo de futebol, que isso foi nos jogos dos povos originários que aconteceu lá no estado do Tocantins, onde um time feminino de Kligangs foi jogar com parte do time eram indígenas Xoclenc, né? Eles fizeram essa mistura. E aí aqui, fazendo com 3 minutos já, eu passo a palavra para o Eduardo, que vai falar um pouco mais sobre os Bororô, então. Bom, os Bororô, eles se autodenominam Boi. O termo Bororô significa pátio da aldeia. Isso é uma denominação oficial, mas isso não é por acaso. Isso se deve pela forma tradicional, que é que é as aldeias formarem um círculo de casas, sendo que a casa no meio é a casa onde fica a concentração dos homens. E, e esse formato circular aí da aldeia não é só de ritual, é caracterizado pela complexa organização social e também pela riqueza da sua vida cerimonial. O território dos Bororo já foi 300 vezes maior do que é hoje em dia, sendo que tradicionalmente a ocupação dos Bororo atingia da Bolívia e alcançava até Goiás. Hoje em dia, o território deles está muito descaracterizado e as TIs que correspondem ao seu território, sendo em maior parte localizadas no estado do Mato Grosso, são as TI Meruri, Perigawa, Sangadouro, Tada- Tadaimana, a TI Jarudori e a TI Teresa Cristina. Sobre a sua língua, é a
o termo utilizado pelos Bororô é Boi-Wadaro, que é essa língua deles. Hoje em dia, o Bororô já foi enquadrado no tronco linguístico como Macro-G pelas semelhanças, mas muitas pessoas dentro das comunidades falam português, que na maior parte dos acasos é só nos contatos interétnicos. Sobre as práticas, nós não encontramos muita coisa, mas uma coisa que é bem dessa característica da cosmologia é os rituais de passagem deles ali, o ritual de nomeamento, o ritual de passagem e o ritual do funeral, que é muito que são práticas comuns assim que envolvem danças assim, é uma visão bem diferente da nossa que dá pra gente perceber muito disso. Isso sem contar que eles também, por conta do quão grande é o futebol, eles também se enquadram em alguns casos assim, não tanto quanto os Shokrangs, mas ainda assim praticam em alguma relevância. É isso aí. Ali no pôster também a gente tem uma demonstração de como é que é uma aldeia de Bororô, né? Da forma como o Eduardo comentou. Mas é isso, então. A gente fecha aqui com um pouquinho mais de 6 minutos. É isso? Foi isso. Fechou, então. Muito obrigado. Muito obrigado.